Bom dia, turma. Tudo bem com vocês? Professor Valdo aqui. Bom, a aula de hoje ela vai ser uma recapitulação, na verdade, do conteúdo que foi dado na aula passada, dado algumas dúvidas que vocês tiveram referente ao conteúdo, ok? E aí a próxima aula ela vai ser um pouquinho mais extensa, porque a gente vai finalizar o assunto referente a esse capítulo e já iniciar o assunto referente ao próximo capítulo, beleza? Então, por favor, tenham atenção ao conteúdo da aula, leiam o capítulo do livro, isso é muito importante para ajudar vocês no entendimento, tá? E qualquer dúvida vocês podem estar me procurando para poder estar esclarecendo sem o menor problema, certo? Vamos lá. Então, o que a gente viu anteriormente, a herança de características ela pode ser recessiva, ou seja, ela só vai se manifestar em homozigose quando os dois alelos eles são recessivos, ok? E a herança da característica ela pode ser com dominância completa, que são as duas situações que a gente vem trabalhando até então. E na questão da dominância completa, a característica ela vai se manifestar seja em homozigose, com os dois alelos dominantes, ou em heterozigose, tendo somente um alelo dominante. Isso já é o suficiente, tá, para o indivíduo apresentar, demonstrar a característica. Tá? E o que a gente viu na aula passada foi dominância incompleta e a codominância, em que a dominância incompleta, o que acontece é que quando o indivíduo ele é homozigoto com os dois alelos dominantes, ele vai manifestar a característica. Quando o indivíduo ele é heterozigoto, ou seja, ele apresenta um alelo dominante e um alelo recessivo, a característica vai se manifestar, mas de uma maneira mais branda. É o mesmo que dizer que é um pouquinho mais fraca do que ela deveria ser, certo? E se o indivíduo apresentar os dois alelos recessivos, ele não vai manifestar a característica, tá? Ele vai manifestar uma outra característica que é o resultado da ausência, tá? Da expressão do alelo dominante, ok? Já na situação da codominância, o que acontece é que o indivíduo ele vai apresentar dois alelos no seu gene, tá? Que os dois alelos eles vão produzir uma proteína funcional. Cada um vai produzir uma proteína funcional. E o que acontece? Se o indivíduo é homozigoto para um alelo, ele vai manifestar uma característica. Se o indivíduo é homozigoto para outro alelo, ele vai manifestar outra característica, diferente da primeira. No entanto, se esse indivíduo ele é heterozigoto, ou seja, ele tem um alelo de cada tipo, o que vai acontecer é que ele vai manifestar ao mesmo tempo duas características, ok? E isso é tudo em razão por conta de um gene. Vamos ver isso na prática. O exemplo da situação em que há a dominância completa. A gente está utilizando um exemplo para coloração de pétalas de flor. Aí o que você vai ter? As pétalas da flor, elas podem ser vermelhas ou brancas, certo? Sendo que a coloração vermelha, ela é determinada por alelos dominantes, ok? Então, se o indivíduo ele é homozigoto dominante, ele vai manifestar a coloração vermelha, o fenótipo vermelho. Se o indivíduo é heterozigoto, ele também vai manifestar o fenótipo vermelho, porque o alelo azão ele é dominante sobre o alelo azinho, que é recessivo. No entanto, na ausência do alelo azão, o indivíduo, ou seja, o indivíduo apresentando dois alelos azinhos, um homozigoto recessivo, ele vai manifestar a coloração branca, que ela surge pela ausência da proteína funcional. Okay? Aí é uma situação para chamar a atenção de vocês e até mesmo para comparar com os próximos tipos de herança. Tá? A proporção genotípica em uma dominância completa vai ser 1 para 2 para 1, como vocês podem observar aí na imagem. Já a proporção fenotípica vai ser 3 para 1, certo? Ou seja, nesse caso, o alelo dominante, mesmo sozinho, em um heterozigoto, ele tem a capacidade, tá, de determinar a característica. E o fenótipo branco, ele é determinado pela ausência do alelo, tá, que determina a cor vermelha. Ou seja, na ausência do alelo dominante, o fenótipo que o indivíduo vai apresentar é o fenótipo branco. Isso porque esse alelo que é chamado de recessivo, ele não tem a capacidade de produzir uma proteína que entre em uma via metabólica para resultar na expressão de uma característica, certo? Ou seja, a coloração branca é o resultado de uma ausência de proteína, não de presença de proteína. Beleza? No caso de uma característica que tem herança por dominância incompleta, o que acontece? Quando o indivíduo apresenta os dois alelos dominantes, está aí representado por FV, FV, ele vai expressar a coloração vermelha, ok?
Só que quando esse indivíduo só tem um alelo dominante e o outro alelo é recessivo, representado aí por FV, FB, a coloração que ele vai mostrar é uma coloração mais branda, que é um vermelho mais fraco, vamos dizer assim, certo? E aí, quando esse indivíduo ele não tem nenhum alelo dominante, a característica que ele vai apresentar é a coloração branca, pela ausência, tá, da proteína que vai estar determinando a coloração. E qual é o entendimento que vocês podem ter a partir disso aí? Primeiro, a proporção genotípica ela vai seguir o mesmo padrão de uma dominância completa. Ou seja, você vai ter um homozigoto dominante, dois heterozigotos e um homozigoto recessivo, ok? Igual como ocorre na dominância completa. Só que a proporção fenotípica ela muda um pouco. Por quê? A proporção fenotípica ela conta a quantidade de fenótipos possíveis. E na dominância incompleta você tem uma possibilidade de ocorrência do fenótipo vermelho, duas possibilidades de ocorrência do fenótipo rosa e uma possibilidade de fenótipo branco, ok? Então a proporção fica 1 para 2 para 1, que já é diferente da proporção fenotípica que ocorre na dominância completa. Vou voltar rapidinho para vocês darem uma olhada nisso. Ó, fenotípica na dominância completa são 3 vermelhos e um branco. São dois fenótipos que a gente tem presente. Na dominância incompleta, a situação já muda. Você tem 3 fenótipos. Um vermelho, duas possibilidades de um indivíduo ser rosa ou vermelho claro, como vocês preferirem, e uma possibilidade desse indivíduo ele ter o fenótipo branco, certo? E aí note também que a proporção fenotípica é exatamente igual à proporção genotípica, ou seja, 1 para 2 para 1, beleza? Uma outra informação que a gente pode obter a partir disso aí é que o alelo dominante ele precisa estar em dose dupla, ou seja, ele precisa ser um homozigoto dominante, tá? Para que o fenótipo completo, que nesse caso é vermelho, ele seja expresso. Do contrário, se o alelo dominante estiver sozinho, ou seja, um alelo dominante e um alelo recessivo, que é o caso que acontece em um heterozigoto, o que ele vai acontecer é a expressão de um fenótipo mais brando do fenótipo completo, que nesse caso a gente pode chamar de vermelho mais fraco, ok? Isso acontece porque um alelo dominante ele só consegue regular a produção de proteínas, tá, na metade da quantidade necessária para resultar na coloração vermelha, certo? Como ele só produz metade, a intensidade da cor, nesse caso, ele se torna um pouco mais branca, que é esse vermelho mais claro, certo? Já quando você tem dose dupla, cada alelo vai ser responsável por 50% da produção, tá, da proteína que vai resultar na coloração vermelha. E é por isso que em dose dupla o fenótipo é expresso completamente. E um heterozigoto ele só vai expressar uma parte dessa característica, ok? E é isso que caracteriza uma dominância incompleta, quando o heterozigoto ele apresenta um fenótipo mais brando, que a gente costuma dizer que é intermediário, tá, aos fenótipos que são homozigotos, beleza? E aí o que eu lembro a vocês é que, nesse caso, o fenótipo branco, que é representado por FB, FB, ele é determinado pela ausência, tá, do alelo que determina a cor, e não um alelo que vai estar produzindo a cor branca, e sim a ausência da proteína que determina a cor. É importante que vocês tenham essa ciência, beleza? Com relação à nomenclatura que você vai dar para identificar os alelos, observe que, nesse caso, eu coloquei um F, tá, e um V sobrescrito. No outro caso aqui, um F e um B sobrescrito. Por que eu fiz isso? É porque em situações de dominância incompleta, você precisa dar nome, identificar, na verdade, o gene, certo? E depois de identificar o gene, você faz a identificação do alelo. Então aqui o que eu estou dizendo para vocês com essa informação é que o gene é F, que nesse caso é F de flor, beleza? E o alelo é o V. Nessa outra situação aqui, de novo, é o mesmo gene, que é o gene F, certo? E o alelo, nesse caso, vai ser o alelo B, tá? E aí o B
é porque está se referindo ao fato de que esse alelo, ele, por consequência, ele produz o fenótipo branco, tá? E o V, porque esse alelo, ele está diretamente relacionado com a produção, tá, da coloração vermelha, beleza? No caso da codominância, a situação já é um pouquinho diferente. Nesse exemplo, a gente tem um gene C, tá? C de coloração, que no exemplo ele está se referindo à coloração das pétalas de uma flor, ok? Em que ele possui duas variações, a variação 1 e a variação 2. Essas variações são o alelo. Então a gente tem o alelo C1 e o alelo C2, certo? Em que o alelo C1 em homozigose ele vai resultar na coloração vermelha. Já o alelo C2 em homozigose ele vai regular a coloração branca. Só que tem um detalhe na diferença em relação à expressão desses alelos. O que acontece? O alelo C1 ele regula a produção de uma proteína que vai resultar na coloração branca. Ou seja, o alelo produz posteriormente uma proteína e essa proteína ela vai atuar, tá, para que o indivíduo exiba em suas pétalas a coloração vermelha. Já o gene C2, o que vai acontecer? Ele também vai produzir uma proteína, só que essa proteína vai atuar no indivíduo de maneira que ela vai estimular esse indivíduo a produzir a coloração branca. Diferente do que acontece nas duas outras situações de dominância incompleta e dominância completa, em que um alelo ele produz uma proteína que vai regular uma coloração e o outro alelo vai produzir uma proteína defeituosa que não vai entrar, tá, na regulação da coloração do indivíduo. Ou seja, o indivíduo demonstra um fenótipo pela ausência, tá, desse alelo dominante. No caso da codominância, o que acontece é que você vai ter dois alelos, em que um vai produzir uma proteína que vai resultar na expressão de uma coloração, e uma outra vai produzir uma proteína que vai resultar em uma outra coloração. Nesse caso, o alelo C1, ele vai resultar na produção da coloração vermelha, e o alelo C2 vai produzir uma proteína, e essa proteína vai fazer com que o indivíduo expresse a coloração fenotípica branca. Certo? Tá claro isso aí? Beleza. Agora com relação ao heterozigoto, ele vai ter o alelo C1 e o alelo C2, certo? E o que acontece? Tanto o C1 quanto o C2, eles vão regular a produção de suas proteínas respectivas, tá? Que vão regular para que o indivíduo expresse as suas colorações respectivas. Ou seja, o indivíduo heterozigoto em uma situação de codominância, ele vai expressar ao mesmo tempo tanto o fenótipo de coloração vermelha das suas pétalas, assim como o fenótipo de coloração branca das suas pétalas, certo? Que fica muito similar a esse mosaico que eu estou mostrando a vocês, esse aspecto xadrez, em que você vai ter regiões em que vai estar sendo expresso a coloração vermelha e regiões que vai estar sendo expresso a coloração que vai ser mais branca. Que se você, por exemplo, esse fenótipo não fosse uma pétala, fosse o pelo de algum animal, esse animal ele apresentaria pelos que são brancos e pelos que são vermelhos, porque isso é um resultado da ação de dois alelos em simultâneo. E é isso que determina a codominância. Significa que nenhum alelo se sobrepõe sobre o outro. Significa que ambos os alelos vão produzir proteínas que são funcionais, que vão regular a expressão de duas características, beleza? E no caso do heterozigoto, essas duas características vão aparecer em simultâneo, ok? O que é que a gente pode notar a partir disso? Primeiro, em termos de proporção genotípica, você vai ter um indivíduo homozigoto C1C1, você vai ter dois indivíduos que são heterozigotos e um indivíduo que vai ser C2 homozigoto. Beleza? Observe que eu não estou utilizando a expressão um homozigoto dominante e um homozigoto recessivo, porque você não vai ter dominante e recessivo nessa situação. Ambos vão ser dominantes, ambos vão resultar na expressão de uma característica. Beleza?
Em termos de proporção fenotípica, você também vai ter a expressão de 3 características distintas. Um vai ser somente vermelho, que vai ser o homozigoto com C1C1. Um vai ser somente branco, que vai ser o homozigoto C2C2, tá? E dois vão apresentar a coloração, o aspecto fenotípico misto, certo? Que, a depender de qual dessa mistura que aconteça, pode resultar numa característica aparente que é um pouco diferente, que foi como foi o caso do exemplo que eu dei para vocês anteriormente dos bois da raça bovina Shorthorn, em que o indivíduo que ele é heterozigoto, ele apresenta uma coloração que eles chamam de ruão, que para mim parece uma pegada meio ruiva assim, na verdade, tá? Eles chamam de ruão oficialmente, mas para mim parece uma coisa meio ruiva, tá? Em que o indivíduo não é nem vermelho, não é nem branco, é uma coisa meio intermediária disso aí, ok? E aí quando você faz uma análise detalhada dos pelos desses bovinos, ou seja, quando você meio que pega uma lupa e bota perto do pelo desses bovinos, você consegue observar que ele vai ter fios brancos que são brancos e que ele vai ter fios que são vermelhos, certo? E é só o efeito visual dessa quantidade de pelos misturados à distância que causa esse aspecto de ele ter uma coloração distinta, mas que na verdade é a combinação, tá, das duas cores, certo? Então, lembrando a vocês que ambos os alelos eles vão ser dominantes, ou seja, o alelo C1 ele vai ser responsável por estimular a produção de uma proteína para a coloração vermelha. O alelo C2 vai resultar na produção de uma proteína para a coloração branca. A coloração branca ela não é recessiva, ela é o resultado da atuação de um gene e não da ausência de atuação, que é o que ocorre quando o gene é recessivo, beleza? Quando o alelo é recessivo, perdão, certo? E o heterozigoto ele vai apresentar sempre os dois fenótipos, por mais que muitas vezes não seja tão visível essa diferença dos dois fenótipos. Como, por exemplo, na situação que eu dei para vocês da flor da planta maravilha, se eu não me engano, em que a coloração das suas pétalas é rosada. E aí você não consegue usar uma lupa e observar que tem vermelho e branco. Mas, se você for fazer análise de pigmentação, você vai ver que você vai ter o pigmento, células com pigmentos vermelho e células com pigmento branco, certo? Já com relação aos alelos letais, que eles também são, por consequência, oriundos de genes que são letais, como eu disse a vocês anteriormente, é uma manifestação que resulta na morte do indivíduo, seja antes do nascimento, seja depois do nascimento, ou seja, pré-natal ou pós-natal. Em relação à informação que eu tinha dado a vocês sobre a letalidade de ser recessiva, é a seguinte situação. Quando o fator causar morte no alelo ele é dominante, ou seja, se o indivíduo é homozigoto ou heterozigoto, ele vai morrer de toda forma, esses indivíduos eles não conseguem deixar descendente. Por quê? Porque eles não vão ter um tempo de vida, uma expectativa de vida suficiente para procriar, ok? Quando o fator causar morte no alelo é dominante. Não estou falando do alelo ser dominante, estou falando do fator no alelo ser dominante, certo? Ou seja, basta que esse fator exista no alelo que ele vai causar a morte do indivíduo. Se isso acontece, esse indivíduo ele não tem a capacidade de deixar descendentes, porque ele não consegue chegar à idade reprodutiva, ok? Ele necessariamente vai morrer antes disso. Porém, quando o fator causar morte no alelo é recessivo, ou seja, se o alelo possui também a característica de causar a morte do indivíduo, e isso é uma característica recessiva, significa que para ele causar esse fator, ele precisa estar em homozigose, ou seja, para ele matar o indivíduo, esse alelo, ele precisa estar em dose dupla. Por quê? Toda característica que é recessiva, ela necessita estar em dose dupla para ser expressa. Isso não quer dizer que o alelo ele é recessivo. Eu estou me referindo ao fator, a característica que é causar a morte ser recessiva, porque o alelo pode ser dominante, porém a característica ser recessiva. Ou seja, a característica só se manifestar em dose duplas, em alelos que são homozigotos, beleza? Alelos que são idênticos. Eu vou mostrar um exemplo daqui a pouco referente a isso aí,
tá? E aí, assim, nessa situação em que o fator causa a morte do indivíduo ele é recessivo, significa que quando está em homozigose, esse indivíduo vai morrer. Porém, se esse indivíduo ele é heterozigoto, ou seja, ele só apresenta um alelo que contém esse fator para causar a morte, esse indivíduo ele não irá manifestar essa característica que é a morte. Certo? Vocês entendem isso aí? Então, por conta disso, eu posso afirmar que a letalidade ela é recessiva, porque ela só vai ser identificada, tá, em genes ou em alelos, tá, que só vão causar a morte do indivíduo quando estão em homozigose, ou seja, quando eles são recessivos, e quando em heterozigose, eles não vão manifestar essa característica que é causar a morte do indivíduo. Beleza? Uma outra coisa importante referente aos alelos letais é o seguinte: no heterozigoto, ou seja, no indivíduo que possui o alelo que possui a característica causar morte, certo? Esse heterozigoto ele pode ou não apresentar algumas características fenotípicas únicas, tá? Que identificam a existência da letalidade nesse alelo. No exemplo à direita, vocês podem observar com relação à coloração do rato, que os ratos de pelos amarelos são todos heterozigotos. Isso porque, quando eles estão em uma situação de homozigose para esse alelo mutante, para esse alelo que possui a característica causar morte, os ratos eles vêm a óbito, certo? E quando eles são homozigotos com a ausência desse alelo que contém um fator causar morte, eles não são de coloração amarela. Então, a cor amarela ela ajuda você a identificar aquele indivíduo, nesse caso os ratos, tá, como portador do alelo que contém o fator causa morte, que contém a característica causa morte, ok? E aí você automaticamente já diz que esse indivíduo ele é um heterozigoto, beleza? Vou falar um pouco mais disso, essa questão de ser heterozigoto e homozigoto, mais pra frente um pouquinho. Eu vou mostrar uns exemplos agora a vocês, para tentar vocês sedimentar um pouquinho mais essa questão da letalidade ser recessiva, tá? Mas o alelo ser ou não recessivo. Nessa primeira situação, a gente tem uma anomalia que é chamada acondroplasia, tá? Que ela é causada num gene, tá? Que resulta na existência de dois alelos. E, entre outras características, o indivíduo ele tem o encurtamento dos seus membros, ok? Mesmo que o seu tronco ele mantenha um desenvolvimento normal, ou seja, o tronco do indivíduo é relativamente comprido, mas os braços e as pernas eles são curtas. A cabeça ela costuma ser um pouquinho achatada, beleza? Tem algumas certas deformações que é decorrente, tá, dessa anomalia causada em um determinado gene, beleza? E aí você vai ter o alelo azão e o alelo azinho, sendo que essa anomalia ela tem um padrão de herança dominante, ou seja, é o alelo azão que determina a existência dessa característica. E aí o que acontece? Basta que haja a existência desse alelo azão para que o indivíduo manifeste a característica acondroplasia. Só que tem um detalhe: quando o indivíduo ele é homozigoto dominante, ou seja, azão-azão, esse indivíduo ele morre antes do nascimento. Ou seja, esse alelo dominante ele é letal, certo? Só que a característica continua sendo recessiva, ou seja, a característica causar morte, não a característica causar acondroplasia. A característica causar morte, ela continua sendo recessiva, porque ela necessita que ocorram dois alelos idênticos, alelos homozigotos, tá? Para que ela manifeste esse fator causar a morte, beleza? E aí o que você pode concluir a partir disso aí é que todo indivíduo que manifesta a acondroplasia, ele sempre vai ser heterozigoto, ok? E os indivíduos que não manifestam, eles vão ser homozigotos recessivos. Recessivos por quê? Porque no caso da acondroplasia, o padrão de herança dela é dominante, ou seja, a anomalia, a característica de interesse de estudo, que é a acondroplasia, tá? Ela é dominante, ok? Mas a característica que é causar a morte, ela vai ser recessiva, ou seja, ela necessita que esse alelo dominante esteja em dose dupla, certo? Nessa outra situação aqui, a gente tem a anemia falciforme. Ela também é causada por uma mutação em um gene, ok? Que resulta na existência de dois alelos, HBA e HBS.
O HBA, ele vai ser o alelo que vai manifestar as hemácias com sua conformação normal, certo? Já o HBS vai estimular, na verdade, a produção de hemácias defeituosas. Então, os indivíduos que são heterozigotos, ou seja, possuem os alelos HBA e HBS, eles vão produzir os dois tipos de hemácia, tá? Que é a hemácia com a sua conformação normal, que facilita a captação dela do oxigênio, e a hemácia em forma de foice, que é chamada de célula falciforme, que é a hemácia em forma falciforme, beleza? E aí o que acontece? Se o indivíduo vai apresentar ao mesmo tempo células normais, hemácias normais e hemácias falciformes, isso é uma característica, tá, de um gene que possui um padrão de codominância entre os seus alelos. Trocando em miúdos, quer dizer que o padrão de herança dessa anomalia é codominante. Ou seja, cada alelo determina uma característica. Só que nesse caso não é facilmente visível, porque essa característica está sendo expressa em células que estão presentes na sua corrente sanguínea, que são as suas hemácias, que vai ter a função de transporte de oxigênio, basicamente, certo? Então, é uma característica que ela é física, que você consegue ver, mas que exige que você faça um certo esforço para notar, tá, a existência dessas duas variações. E o indivíduo que ele é heterozigoto, ou seja, o indivíduo que manifesta a anomalia anemia falciforme, ele vai produzir tanto a hemácia normal quanto as hemácias falciformes. E o detalhe aqui, o indivíduo quando ele é homozigoto, ou seja, quando ele apresenta HBS, os dois HBS, tá? Esse indivíduo ele acaba vindo a óbito pouco depois do nascimento. E isso é o que é o normal. Porém, hoje em dia existem alguns tratamentos, tá, que eles conseguem reduzir a taxa de mortalidade do indivíduo. O indivíduo ainda vai apresentar algumas séries de defeitos funcionais, mas ainda assim esse indivíduo ele consegue, vamos dizer assim, levar uma vida relativamente normal, beleza? Mas sem atuação de tratamento intenso, esse indivíduo, o normal era ele vir a óbito pouco depois do nascimento, porque as hemácias dele não teriam a capacidade de transportar de maneira eficiente o oxigênio para os seus tecidos, beleza? E aí nesse caso, você tem novamente uma herança de uma característica que é codominante, porque o indivíduo vai apresentar tanto a célula normal quanto a célula mutada, a célula falciforme, ok? Mas que ainda reforça aquilo que eu falei anteriormente, que a letalidade ela é recessiva. Porque ela é recessiva? Que para que o indivíduo venha a óbito, há necessidade de que ele tenha os dois alelos mutantes, que nesse caso é o HBS, certo? E aí o recessivo é o entendimento de que o indivíduo vai ter dois alelos iguais, ok? E o recessivo vai ser a letalidade. Essa situação que eu vou mostrar para vocês agora, ela pode ocorrer em ervilhas, tá? Em que um par de alelos ele vai ser responsável por determinar a coloração do cotilédone, tá? Dessas ervilhas. O cotilédone é como se fosse ele é a primeira folha produzida pela planta, ainda no seu estado embrionário, ou seja, no seu estado de semente, ok? E vai ser ele que vai fornecer a nutrição inicial, tá, para essa planta, ok? Até que ela consiga desenvolver novas folhas e ela possa realizar a fotossíntese de maneira independente. E o que acontece? Esses genes que determinam a coloração, eles estão relacionados com a produção dos cloroplastos, que são as organelas que vão estar diretamente relacionadas com a fotossíntese, beleza? Sendo que o alelo LV ele estimula a produção correta desses cloroplastos. O alelo LA ele não estimula a produção dos cloroplastos, ou seja, o indivíduo que tem LA ele vai ser deficiente na produção de cloroplastos. Ele não vai produzir uma proteína funcional que estimula a criação de cloroplastos, certo? Dessa organela. E aí o que acontece? O indivíduo que é homozigoto com os dois alelos LV, ou seja, ele é um homozigoto dominante, ele vai apresentar o seu cotilédone com coloração verde escuro.
Só que o indivíduo que é heterozigoto, ou seja, que vai apresentar o alelo LV e LA, ele vai apresentar uma coloração mais verde claro nos seus cotilédons, ok? Só que ainda assim, o indivíduo é capaz de se desenvolver, a planta vai ser um pouco mais esmirradinha, mas ela vai conseguir crescer e vai conseguir deixar descendentes férteis, beleza? Só que quando o indivíduo apresenta os dois alelos homozigoto recessivo, ou seja, LA e LA, esses indivíduos eles produzem os seus cotilédones bem amarelados, tá? Com total deficiência de cloroplastos, e o resultado disso é que a planta ela não consegue nem atingir a sua maturidade. Ela cresce um pouquinho e morre antes disso. Não importa qual nutriente seja colocado na planta, ela vai morrer. Porque sem cloroplasto, a planta não consegue produzir o próprio alimento, certo? Então, novamente, nesse caso, a anomalia ela é recessiva, certo? Ela só ocorre em uma situação de homozigose. No heterozigoto, ele não vai apresentar essa anomalia, tá? Ele vai apresentar uma baixa produção de cloroplasto, mas ainda assim vai produzir o seu cloroplasto, o seu cloroplasto, certo? Só que em uma situação em que ele apresenta os dois alelos recessivos, ele não vai produzir cloroplasto nenhum. Então ele vai expressar essa anomalia que é a coloração vermelha nesse caso, que a gente identifica pela coloração vermelha, ó, tô viajando. É a coloração das flores amarelas, beleza? Então, nesse caso, é recessivo tanto o alelo para essa anomalia e é recessivo também a letalidade, porque o indivíduo ele só vai morrer quando há a existência dos dois alelos mutantes, que é o ALA, beleza? Quando o indivíduo tem os dois ALAs, o indivíduo vai acabar morrendo. E, ao mesmo tempo, ele também vai estar expressando, tá, um conjunto de características, entre elas a coloração amarelada do seu cotilédone, que identifica ele como portador dessa anomalia. Certinho? Ficou mais clara essa questão de que a letalidade ela é um fator recessivo? Ficou mais claro isso para vocês? Se não ficou, por favor, me mande um e-mail, me mande um Instagram para poder Instagram? Me mande um direct. A pessoa, meu Deus. Para que eu possa esclarecer as dúvidas de vocês. Beleza? Então, gente, mais umas coisinhas que vocês precisam saber em relação aos alelos letais, em relação aos genes letais. Primeiro, a proporção genotípica, ela sempre vai ser 2:1, certo? No caso do exemplo que eu estou utilizando para vocês, é o exemplo em relação ao rato, em que o alelo mutado vai ser azão Y e o alelo normal vai ser azão, ok? Então, a proporção genotípica nesse caso fica 2 azão Y azão para 1 azão azão, certo? E a proporção fenotípica ela vai ser 2 amarelos para 1 marrom. Por que isso? Por que é que eu estou excluindo o genótipo azão Y, azão Y? Porque normalmente, em probabilidade ou proporção, na genética, a gente quer saber sobre a existência ou a possibilidade dessa existência de ocorrer descendentes viáveis. Logo, a gente não vai considerar os que são inviáveis, a gente não vai considerar os que morrem por ação do gene. Se fosse morte por algum outro fator, a gente levaria em consideração ainda na probabilidade, porque não seria o gene. Lembra que a genética está relacionada ao estudo de padrões, entender como é que os genes influenciam nos indivíduos e entender como esses genes são passados adiante. É basicamente esse o interesse da genética. Então, se o indivíduo morre por ação do gene, ele não passa a ser interessante, porque ele não, de certa maneira, ele não vai interferir, tá? Ele não vai influenciar naquela população, porque ele está morto, tá? Já os que estão vivos, já os que podem deixar descendentes, eles podem interferir de algum jeito, tá? No padrão ou na forma como as características são passadas ao longo de gerações em uma população. Então, nesse caso, quando o indivíduo ele morre por ação do gene, a gente desconsidera isso como uma possibilidade, porque a morte ela não é de interesse da genética, a morte causada por genes, beleza? E aí, sempre que vocês observarem a ocorrência de uma proporção fenotípica 2:1,
você deve suspeitar automaticamente da existência de um alelo letal, beleza? Talvez você tenha que analisar um pouquinho mais a questão, a situação, enfim. Talvez você tenha que ter um pouquinho mais de atenção para ter certeza disso. Mas é quase sempre que tiver uma proporção fenotípica 2 para 1, pode suspeitar de alelo letal, tá? Bom, a aula de hoje foi isso aí, tá? Eu espero que eu tenha conseguido esclarecer bem mais a vocês sobre esses 3 fatores, que eles são conceituais, mas eles são importantes. Reforço que vocês precisam dar uma lida no livro nessa parte para associar o que vocês ouviram de mim com o que vocês vão ver no livro, para sedimentar melhor o entendimento desse assunto, que ele não é difícil, a questão dele é só muito a densidade de informação que é muito grande, beleza? E caso vocês ainda não tenham feito a atividade que eu passei na aula passada, pode pausar o vídeo aí, tente fazer, tá? Ou confira se você já fez as suas questões, beleza? E aí depois dá um play no vídeo para vocês poderem conferir o gabarito e ver se está certo, tá? Quem roubar o dedo vai cair, só para avisar. Novamente, gente, reforçando, qualquer dúvida, manda um e-mail para mim, tá? Que eu vou estar registrando o vídeo de vocês. Não deixem de estudar, genética é prática. Se vocês não treinarem, se vocês deixarem acumular, vai ficar pesado para vocês. Beleza? Valeu aí, bom estudo para vocês e até a próxima aula.